Povo da minha nação brasileira, vos saúdo com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E explicito esta saudação com muita alegria, com muita satisfação em ter a oportunidade de, através desta comunicação, estar falando com você. Falando o quê? Falando de coisas que importam a salvação da sua alma. Não falarei de política em tempo algum, não tenho partido, não tenho nada com o partido político. Eu nasci, vim no Evangelho e me tornei pregador por graça e ordenança de Jesus para fazer a obra de Deus. E ficou bem claro nas palavras do apóstolo São Paulo, que o homem que se alistou como servo de Deus para prestar um caminho um serviço nos caminhos de Deus, ele não se embarace, não deve se embaraçar com coisa desta vida. Os homens comuns que têm vocação, sejam políticos. Eu sou pastor. Então, eu sou apolítico com relação à minha pessoa. Então, jamais falarei ou usarei desta condição para estar falando de assuntos outros. Nosso assunto é sempre a respeito de Jesus. E nesta oportunidade, eu quero me reportar a você sobre uma doutrina muito especial, mas uma doutrina que faz parte integrante da nossa fé, intitulada de Operação do Erro. Você já ouviu falar da Operação do Erro? Já disseram para você que esta Operação do Erro tem como patrono o anticristo, a antirreligião, a antifé, a antidoutrina? Tem como religião o iníquo, o demônio, o espírito de Satanás, que opera nos lugares chamados celestiais, ou seja, entre as igrejas. Já disseram para você que a Operação do Erro existe? Ou nunca você ouviu falar sobre isso? Ora, eu não estou aqui para falar de cura divina, porque a cura divina, nesta restauração de doutrina, trazendo os homens de volta à palavra original, ela é inerente. Vai acontecer milagres, irão continuar acontecendo coisas maravilhosas da parte de Deus, sem que seja feita nenhuma propaganda no sentido. Porque a obra de Deus também é milagre. Faz parte da operação de Deus na relação de milagres, de operação de maravilhas, dentro da obra dele. Então, eu não preciso em nenhum momento estar falando de cura divina aqui. Estar pregando uma mensagem que ele vai te curar, não precisa. Porque se você obedecer à palavra de Deus e você adentrar à casa do Senhor, você já faz parte das pessoas que estão passivas em receber uma bênção de Deus. Então, vou falar da Operação do Erro, porque você pode ser curado, você pode ser uma pessoa até batizada com o Espírito Santo, mas se porventura você der ouvido à Operação do Erro, e seguir a Operação do Erro, e caminhar no erro de doutrinas, no dia do arrebatamento, ou no dia final, você não receberá o bem-vindo de Jesus para o reino que está preparado desde a fundação do mundo para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, nesta oportunidade, eu quero falar sobre a Operação do Erro e dizer para você que ela é perigosíssima, porque hoje existem várias operações em vários lugares. De lugares que eu digo, igrejas que se intitulam como igrejas de Deus. Mas a igreja de Deus é aquela igreja que está de acordo com a palavra.
Não é porque ela é bonita, porque é um templo grande, porque é pequeno, porque tem uma televisão, porque tem um rádio. Não é isso, não. Ela no sentido não é a igreja de Deus, porque tem um pregador lá em cima que faz coisas, que através dele se realizam algumas coisas. Jesus disse sobre isso. Mas quando chegaram perante ele, ficaram surpresos, quando ele disse, apartai-vos de mim que não vos conheço, e ele disse ali naquela profecia que irá acontecer, mas Senhor, eu fui teu seguidor no teu nome, expulsei demônio, curei enfermos. Ele disse, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Então, querido, presta atenção, não é condições sine qua non de dizer que aquele é um ministro de Deus porque ele faz cura, ou porque acontecem coisas espirituais, coisas nesse campo na vida desse obreiro. Se esse obreiro não traz a sã doutrina, disse o apóstolo de São João, não andeis com ele para que você não faça parte das suas más obras. O que manda, o que traz é a sã doutrina. Você certamente ainda não ouviu, mas vai ouvir agora, a respeito do fruto envenenado. É uma figura jurídica da área penal, denominada de árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, diz aquela doutrina na área jurídica no penal, o fruto dela também está envenenado. Então, Jesus diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Qual é o fruto? Se ela de um pé de limão não pode brotar um limão doce. Não tem como. A mesma fonte não pode jorrar duas águas, uma doce e outra salgada. Então, aí se porventura acontecer isto, aí está presente a operação do erro. Que é a operação do erro? Então vamos começar a exemplificar aqui no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 7, versículo 10. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, ou seja, a presença de Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Ou seja, aqueles dois servos de Deus, Moisés e Arão, seu irmão, apareceram por várias vezes na presença de Faraó, pedindo que ele liberasse o povo de Israel. Chegou um momento que o povo de Israel teria que sair e ir rumo à terra que o Senhor Deus tinha prometido. E Faraó, por questões políticas, por questões financeiras e outras questões, não liberou, não queria liberar esse povo para que fossem após o seu Deus e após as promessas que Deus tinha feito para eles. Aí Moisés e Arão começaram a mostrar prodígios. Se Deus era com eles, os milagres, as realizações de Deus tinham que acontecer. Aí, numa dessas oportunidades, Arão lançou a sua vara e ela tornou-se uma cobra. Aí Faraó disse, não, isso não é problema não. Os meus magos, feiticeiros, encantadores também farão o mesmo. Quer ver? Chamou eles, disse, olha, eles fizeram cobra com essa vara. Lançou a vara e ela tornou-se cobra, uma serpente. Façam também. E eles invocaram a forma deles lá e também se manifestou em cobra. Com um adendo. A complicação é que a cobra que Moisés houvera feito junto com Arão, engoliu, tragou a cobra dos encantadores e feiticeiros e os magos lá do Egito, quer dizer, os sábios na magia. Você está entendendo, prezado? Mas tinha operação ali? Tinha. Essa operação era certa ou era errada? Era errada. Era a operação do erro. Se aquela era feita por Deus, através dos seus servos, Moisés e Arão, esta que foi feita pelos magos, que não era servo de Deus, foi feita por quem? Você mesmo tem capacidade para responder e neste paradigma e dizer, feita por Satanás. Porque se uma foi feita por Deus e a outra realização também aconteceu,
tornou as varas deles também tornaram-se serpentes, foi feita por Satanás. Aí está a operação do erro. Começa a descobrir que nem toda operação, nem tudo é milagre. Prodígios, grandes acontecimentos, não quer dizer que é milagre. Milagre é aquilo que vem de Deus. Só Deus faz milagre. O diabo não faz milagre. Mas o diabo faz acontecer o quê? Faz prodígios. Prodígio, que é prodígio? É um grande acontecimento. Uma coisa assim, vamos dizer, que abisma, deixa todo mundo assombrado. Olha, mas ali aconteceu outra coisa. Mas não é milagre. Milagre só Deus faz. E os prodígios de Satanás são brecados pela operação de milagre de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Eles fizeram lançaram suas varas e tornaram serpentes, mas a vara de Arão, na autoridade de Moisés, servo de Deus, engoliu, tragou e acabou a magia deles. Tá bom? Então, isso é a operação do erro. E com relação aos dias atuais, existe operação do erro? Vamos ler aqui em 2 Tessalonicenses. Vamos ler aqui. Você me acompanha aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Você está entendendo? Está se referindo aqui antes da volta de Jesus. A coisa não fica como está hoje. Ele diz que antes disso surgirá a operação do erro através da apostasia. Olha aí, não será assim. A apostasia se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Aí diz aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Você percebe? Há sinais, há prodígios, há acontecimentos, mas de mentira, de engano. Não é milagre, não é a realização de bênçãos eternas. São manifestações mentirosas, falsas, enganosas, para ludibriar aqueles que não estão fundamentados na palavra de Deus. Porque se você estiver fundamentado na palavra do Senhor, não há como o inimigo lhe derrubar. Então, a operação do erro está associada à heresia. Está vendo porque eu disse que a heresia é muito perigosa? Porque está associada à operação do erro. Através da heresia, pode que o inimigo se aproveite dessa heresia, desse engano, dessa mentira, dessa tapiação dentro da igreja, querendo dizer que aquilo pertence a Deus. O inimigo se aproveita e realiza sinais e realiza prodígios para enganar, se possível, diz a palavra, até mesmo os escolhidos. Mas não engana, porque esses têm o selo de Deus, estão preparados porque estão fundamentados na palavra. Quando Jesus disse, olha, se um dia você ouvir dizer, o Cristo está ali ou está acolá, não vades, apóstolo, que não sou eu. São essas operações aí. São essas operações para te enganar. São esses prodígios para te enganar. São esses sinais que aparecem em vários lugares que não identificam santidade. O que identifica santidade é a vivência na palavra. Também não há santidade fora da palavra. Fulano de tal é um santo. Mas santo como? Aonde ele está? Em que ele está pegado? Aonde ele está arrimado? Se não é no Evangelho, como é que essa pessoa pode ser santa? Só há santo aqueles que estão arrimados no Evangelho, na palavra de Deus, que seguem a palavra de Deus sem reservas. Não pode ter reservas. Aí sim pode haver homens santos de Deus, como já houveram no passado,
pode continuar ouvindo. Então, meu querido irmão, você tome cuidado com a operação do erro. E quem é o operador? Olha para a vida dele. Se esta pessoa que está dizendo que opera milagres da parte de Deus, veja a palavra dele, qual é o ensinamento, qual é a doutrina, qual é o fundamento. Não, o fundamento não é o bíblico, então não é de Deus, é o demônio, é o espírito do erro, é Satanás, é o que está aqui escrito. Eu só estou reportando aquilo que o apóstolo São Paulo escreveu. Então, a operação do erro, os magos do Egito, é um exemplo bem claro para que você entenda o que é a operação do erro nos dias atuais. Se esta operação ela deriva da heresia e da seita. Seita e heresia são as pessoas as doutrinas que agasalham o espírito do erro, o espírito de Satanás, o espírito enganador, o espírito da mentira, da falsa língua, que diz que é batismo com o Espírito Santo. Está cheio hoje em dia. Além da imitação barata, de dizer que está batizado com o Espírito Santo. Aí você olha para a pessoa, não tem mudança de vida, a pessoa não tem santidade, não tem temor de Deus, não está fundamentado na palavra. Deus só pode operar por intermédio da palavra. Não tem como Deus operar fora da palavra. Se alguém aparecer, ainda que faça prodígios e sinais, que não são milagres, mas se ele não estiver na palavra, não vá de após ele, que ele é o falso profeta. Está escrito aqui, acabamos de ler para você. Cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. É o demônio que está operando sobre aquele indivíduo. Só que se o diabo viesse, vamos dizer assim, dando coice, fazendo careta, xingando as pessoas, mostrando um ferrão para carimbar você aí, igual faz quando... As pessoas não iam após ele, mas ele não veio assim. Ele tem eficácia, ele é enganador, ele finge até em ser anjo de luz, quando na verdade é o espírito demoníaco. Ele finge ser, mas não é. E como é que se descobre que ele não é de Deus? Por causa da palavra. É só a palavra de Deus que pode mostrar para você. Paulo disse lá, ainda que um anjo desça do céu e pregue diferente do que nós estamos pregando, não siga-o. Porque o seu ensinamento é anátema, ou seja, é uma aberração, é uma blasfêmia. Anátema é isso, não vale absolutamente nada para a salvação, porque o Evangelho tem principalmente 3 pilares. Batismo, na verdade, o batismo verdadeiro, Santa Ceia. Esta nos moldes que Jesus distribuiu junto aos seus discípulos. E na mesa de judeu, e eles eram judeus, não tem pão fermentado. Pão é asmo. E você toma ceia aí na sua igreja como? Seu pastor dá o que para você de ceia? Pão doce? Pão qualquer? Pão sovado? Sei lá o quê? Não. Está errado. Mas ele está errado também porque ele já batizou você errado. Ele batizou você nos títulos de Deus. Ele batizou você na Trindade dos católicos, da Igreja Romana. Ele não batizou você na unicidade de Deus. Ele não levou você ao nome de Cristo Jesus, que é o Salvador, que é quem cura, é quem batiza com o Espírito Santo, é quem perdoa o pecado. Tudo não é em Jesus. Então, você deveria ter sido batizado em nome de Jesus para a salvação e perdão dos seus pecados, conforme ensinaram os apóstolos. Em Atos 8, 2, 38, 8, 16, também a capítulo 10, 48, e também capítulo 19, versículos 5 e 6. Tudo em nome de Jesus. Outro batismo é apócrifo, é sem valor. E vou dizer mais uma coisa para você, muito especial, que você deve olhar para a verdade e acreditar no que eu vou dizer, porque o prejuízo futuro vai ser só seu. O arrebatamento. Só um grupo seleto vai estar no arrebatamento. Se Jesus viesse hoje, esse grupo seleto,
Esse grupo seleto é aquele que obedece à doutrina, à palavra, que está fundamentado e caminhando. Não adianta ser só batizado e você não é santificado. Então é batismo, santa ceia nos modos bíblicos e santificação. Capítulo 12, versículo 14 do livro de aos Hebreus. Sem santificação, está escrito, ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu sou batizado, eu tomo santa ceia, mas eu também participo das coisas do mundo, eu ando como as pessoas do mundo andam, eu até faço ajuntamento de bebedeira e de outras coisas mais, de jogatina e outras coisas mais, até no caminho da lascívia, da prostituição, mas sou batizado, eu até participo de uma profissão aí que não está aqui dentro da palavra, mas não tem problema. Tem problema sim. O homem que é santificado, ele é santificado para a glória de Deus. Então fuja da operação do erro. Fuja daquela árvore envenenada, cujos frutos são envenenados. Se o tronco está envenenado, os frutos da árvore também estão envenenados. Por isso que o seu obreiro, você olha para ele e vê muitas falhas, porque ele um fruto envenenado, que nasceu de uma árvore envenenada e não tem a marca, a verdade do Evangelho sobre ele. Querido, amado, participante desta nossa palestra, cuide de você, olhe para você, tema a Deus, procure-nos, seja batizado em nome de Jesus, conforme os apóstolos. Eles não podiam ter errado, jamais erraram. Receberam a ordenança de Jesus, foram homens chamados, escritos, para inclusive escrever a Bíblia. Hoje existem aí pseudos apóstolos, dizendo que são apóstolos. Mentira, pura mentira. Apóstolo, somente aqueles 12 que viram ao Senhor. Um deles pecou, ficaram 11, depois veio Paulo, depois mais outros, que entrou no lugar de Judas Iscariotes. E Paulo viu o Senhor. Esses são apóstolos e tiveram participação no escrito da palavra de Deus. E os de hoje, que estão dizendo que são apóstolos, de quem receberam? Quem consagrou apóstolos? De onde veio? Isso não é verdade. Apóstolos são os fundadores da Igreja de Cristo e, inclusive, todos eles, com exceção de João, tiveram mortes violentas. Esses são apóstolos. E nós outros somos pastores, nós outros somos doutores da palavra, nós outros somos evangelistas, nós outros somos missioneiros, homens que promovemos missão da parte de Deus, se estivermos na palavra, direitinho, e não formos corruptos nem corruptores. Que façamos a obra de Deus conforme Ele determinou que façamos. Não é para fazer para nós mesmos, sermos dono do rebanho, comemos a lã e a gordura do rebanho. Não, nós somos pessoas chamadas por Deus para zelar daquelas almas que custaram o sangue de Jesus e não o meu. O meu pequeno sacrifício que eu faço pela obra de Deus, isso praticamente fica como que estivesse como gratidão por Ele ter me salvado também e me dado dons. É isso que ensina a palavra de Deus. Então, querido e dileto irmão que me vê, olha para estas palavras. Não discute essas palavras. A palavra de Deus não se discute. Você obedece. O que está escrito é para obedecer. Não é para discutir. Isso aqui não é motivo de fazer reuniões, assembleia para discutir se isso ou aquilo outro está errado. O que está errado é o que você vem seguindo, porque você faz parte da igreja apostatada, ou seja, do romanismo, que quem dá as rédeas. E você aí que está me ouvindo, sem saber, você faz parte do Conselho Mundial de Igrejas, cujo chefe é o Papa. Sua igreja, sim, sua igreja aí. A sua sede, onde quer que ela seja estabelecida, ela faz parte do Concílio Ecumênico. E o Concílio Ecumênico não é nada mais, nada menos do que aquele concílio lá do 335, quando reuniram-se pastores, bispos,
presbíteros, sob liderança de Constantino, para fundar uma nova doutrina contra a palavra de Deus. Contrariaram o batismo, batendo criança, contrariaram a Santa Ceia, mudaram os mandamentos dados por Deus no Sinai, escrito com o seu dedo, em pedras. Não pode, meu dileto. Não tem como o homem fazer isto, a não ser que ele seja esse aqui que acabei de ler. Segundo a eficácia de Satanás, ensinando mentiras, promovendo milagres de mentira, prodígios, não é milagre não, prodígios de mentira e sinais. Tudo de mentira na eficácia de Satanás. Que Deus, o Senhor da glória, tenha piedade de mim e de você, que nós estejamos fundamentados na palavra dos apóstolos. Esta igreja que você vê aqui, a placa atrás de mim, esta vai promover a revolução espiritual no Brasil. Sob a minha liderança, o Espírito Santo me chamou faz muitos anos e eu fui postergando. Que é uma missão muito difícil. Eu não estou atrás de dinheiro. O dinheiro para comer bem eu tenho. Eu não estou atrás disso. Não é isso. É a obra dele. Então eu posterguei, até que recentemente, lá em Jerusalém, andando nas estreitas ruas de Jerusalém, cidade velha, cidade dos muros, não a Jerusalém ampla de 1 milhão de habitantes, mas a cidade dos muros, o Senhor falou comigo. Disse, volta. Eu escrevi o livro, e você vai pedir, você vai receber ele também, e naquele livro tem um manual de doutrina de salvação, onde você vai basear-se, porque nem todo mundo pode interpretar a Bíblia, viu? Todos podem, não, ler pode ler, mas interpretar, não. Tem aquelas pessoas que o Senhor Deus chamou e nomeou e disse, você ensina, traduz, diz aquilo que está escrito aqui, e os outros ouvem e obedecem. Isto é a palavra de Deus. O que passar disso é canseira, é enfado, é discussão, é baboseira, é filosofia, é coisa que não tem valor espiritual para a salvação das almas. Querido e eterno Deus, no bendito e soberano nome de Jesus, abençoa esse meu ouvinte, para que teu Espírito Santo trabalhe no seu coração e livre-o da apostasia que aqui está escrito. Em nome de Jesus, para tua glória e honra, eu te peço. Amém. Logo, outros lançamentos vai estar aí para você receber da parte de Deus. Deus te abençoe.